Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Deus abençoe as nossas vidas. No vídeo de hoje eu vou estar falando um pouco sobre a importância de termos bom ânimo e por que nós devemos sempre atentar para esse fato nas nossas vidas. Por quê? Porque quando nós temos bom ânimo, quando nós estamos motivados, nós conseguimos tocar à frente os nossos projetos, os nossos planos, ou seja, aquilo que já está em desenvolvimento. O contrário disso é verdade. Por quê? Porque quando nós não temos um bom ânimo, a tendência natural é que nós paralisemos aquilo que nós estamos executando, aquilo que nós estamos colocando em prática. E é assim que se desanima de uma faculdade, que se desanima de um curso, que se desanima de um projeto que você propôs, que se desanima de uma ação, de uma obra que você iniciou. Então, o ânimo é algo que nós precisamos buscar manter em alta. O ânimo é algo que nós devemos entregar nas mãos de Deus, para que Deus ele venha a renovar esse ânimo em nós. E a própria palavra de Deus, ela nos serve de estímulo quando nós vemos como Deus sempre trabalhou através da sua palavra. Quando nós pensamos que Deus ele é um Deus eterno e que aquilo que Deus ele faz como promessa, que ele tem como promessa, muitas vezes é interrompido entre uma pessoa que Deus usa e outra, como nós testificamos, ali na história bíblica. Por exemplo, se nós tomarmos a história do povo de Israel quando ele vai para a Terra Prometida, quem lança as bases, os fundamentos dessa jornada é Moisés. Mas em algum momento dessa história, Deus ele vai recolher Moisés. Moisés ele vai morrer. E essa tarefa ela é transferida para Josué. Então, quando nós examinamos o primeiro capítulo do livro de Josué, nós vemos ali no versículo 3 do capítulo 1, Deus falando com Josué: olha, conforme eu fui com Moisés, agora eu sou contigo. Aonde você colocar a planta dos seus pés, eu vos tenho dado, conforme eu disse a meu servo Moisés. Então Deus aqui, ele está dizendo para Josué que aquele pacto, aquela aliança, aquela promessa, ela continua valendo. Embora Moisés não esteja mais presente, tudo aquilo que Moisés ensinou, tudo aquilo que Deus usou Moisés para falar, continua em a sua ação no mundo espiritual, no mundo físico, ou seja, continua dentro dos propósitos de Deus executar aquilo na vida daquela nação, daquele povo, que é a representação muitas vezes da nossa própria vida, das circunstâncias que nós passamos. E aí, quando nós damos um salto nesse primeiro capítulo de Josué e vamos para o versículo 9, ele vai dizer para Josué: olha, tem bom ânimo, não temas e nem se espantes, porque eu sou contigo. Então, a primeira coisa que ele faz é dizer que aquela palavra, a promessa continua em evidência. E a segunda coisa que ele faz é agora fortalecer a confiança de Josué, dizendo que eu sou contigo, não temas, ou seja, porque Josué, a partir daquele momento, ainda que a promessa, ele fosse confortado pela promessa, ele teria obstáculos. Para que ele não atentasse para aqueles obstáculos físicos, porque Deus era com ele, e nem atentasse para os obstáculos espirituais, mas que colocasse ali a confiança em Deus. E é muito importante colocar a confiança em Deus nesse momento, porque aos nossos olhos nós vamos ver obstáculos intransponíveis. Nós vamos ver obstáculos como gigantes, conforme foi o caso lá do rei Saul, quando Davi venceu Golias.
Esses obstáculos nós vamos colocar como lá em Números, no livro de Números, né, os espias, Moisés ele enviou os espias à terra e eles disseram que era terra de gigantes, lá em Números 13, e assim fizeram derreter o coração do povo, desanimaram o povo por conta das notícias negativas que eles trouxeram, né, no seu coração. Então, quando nós juntamos todas essas palavras, nós vamos entender que a ação de Deus ela se dá através do tempo e muitas vezes através de mais de uma geração. E a gente tem que entender como Deus trabalha. No vídeo passado, eu vou deixar aqui na descrição, eu falei um pouco sobre isso através do profeta Jeremias, que como Jeremias também estava desanimado quando Deus manda ele comprar o campo, e ele vai justificar para Deus que a terra já estava tomada, os caldeus já tinham invadido a terra. Então, Deus ele vai dizer para Jeremias, profeta Jeremias, que ele era o Deus de toda a carne, né? Que para ele não havia nada impossível. Eu vou deixar esse vídeo na descrição aqui, abaixo da descrição desse vídeo aqui, porque ele é até um pouco complementar na ideia que eu quero transmitir. Então, essa é a questão. O apóstolo Paulo, em Romanos 8:28, ele fala que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. E ele diz isso citando inclusive as coisas que aos nossos olhos são negativas, que aos nossos olhos vão parecer um retrocesso, vão parecer que nós estamos andando para trás, que nós estamos caminhando de volta, que nós estamos parados. Mas não, ele diz que todas as coisas colaboram, ou seja, se todas as coisas cumprem a um propósito de Deus, se todas as coisas colaboram para que a palavra de Deus se cumpra nas nossas vidas, os propósitos de Deus se cumpram nas nossas vidas, nós precisamos ter essa confiança. E nós só podemos fazer isso com fé. Por quê? Porque por isso a palavra diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se veem, conforme está definido lá em Hebreus capítulo 11. Justamente porque se atentarmos para o que os nossos olhos estão vendo, vamos desanimar, porque não conseguimos conceber naquele momento uma ação que vai transpor os obstáculos que nós estamos vendo. E é aí que Deus trabalha no impossível. Deus trabalha justamente quando nós pensamos que não há mais a fazer. E quando não há mais a fazer, Deus faz por nós. Como disse a Josafá, nessa peleja não tereis que pelejar. Ele fala isso lá em Crônicas, em 2 Crônicas. Por que ele fala isso a Josafá? Porque Josafá um pouco antes vai dizer: Senhor, não há força em nós contra essa multidão. Então, diante do reconhecimento de Josafá, Deus fala: não, nessa peleja não é vossa, senão de Deus. Mas Josafá acaba de reconhecer a sua impossibilidade. Então, nós precisamos ter bom ânimo, mesmo diante das situações impossíveis, porque essas competem a Deus. E eu sei que não é fácil, por isso ela é uma questão de fé, por isso ela vem para o campo espiritual, essa motivação que Deus nos dá. Então é essa palavra que eu quero deixar para que vocês estejam recebendo essa palavra em seus corações, que ela venha edificar, que ela venha ser ali um fundamento através do qual Deus vai trabalhar para trazer bênçãos às nossas vidas, para trazer mudança de vida, para trazer transformação, para trazer ânimo para que pessoas avancem sobre situações que elas consideram difíceis, seja no campo do trabalho, seja no campo sentimental, seja no campo do emprego, seja no campo espiritual, seja, em que situação for, que esse fundamento ele venha pavimentar, ela seja a pavimentação da sua caminhada com Deus, fortalecida na fé, que Deus ele nos abençoe, que o seu Espírito que habita em nós venha nos dar discernimento, venha nos dar entendimento, para que nós possamos receber de Deus as coisas que Ele tem preparadas para nós.
Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.